Pessoal, nós tivemos acesso às imagens que garantiram a prisão de um homem que mostrou as partes íntimas para uma menina de 14 anos em uma pet shop aqui da região do Vale dos Sinos, em São Leopoldo. A Laura Rolim tem mais informações para a gente a respeito dessa história, né, nojenta por parte desse criminoso. Diga, Laura, boa tarde. História nojenta, Samuel. Uma boa tarde para ti, para todo mundo que assiste o Balanço Geral. Eu falo ao vivo aqui da Pet Shop, mas de um outro endereço, porque a família acabou trocando o endereço do local. E esse homem de 62 anos, ele foi preso em flagrante após exibir o órgão genital para uma adolescente de 14 anos, que é filha da proprietária desse estabelecimento, dessa Pet Shop, localizada no bairro Charlau, em São Leopoldo. E o suspeito, ele seria cliente do estabelecimento há pelo menos 3 anos, frequentava o local praticamente todos os dias. Ele tinha uma certa intimidade com a família por ser um cliente assíduo, então ele tinha acesso a alguns locais dessa pet shop e também informações pessoais da família. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas ele foi liberado no dia seguinte, o que acabou gerando muita indignação por parte da família. De acordo com o relato da proprietária e também mãe da vítima, dessa adolescente de 14 anos, ele frequentava todos os dias e ele também tinha conhecimento da rotina da família. No dia do ocorrido, ele acabou se aproveitando de um momento que a proprietária e mãe da adolescente tinha se ausentado do local para praticar esse crime. Ela tinha saído para resolver algumas questões, ele ficou sozinho com a menina. Foi nesse momento que ele teria lhe mostrado a genital e ela então pediu ajuda à mãe pelo WhatsApp, pedindo socorro do que estava acontecendo. Ao analisar as imagens das câmeras, porque tinha câmera no local, a mulher percebeu essa movimentação, acionou a segurança privada que eles tinham nessa pet shop e também a Brigada Militar, que compareceu ao local, e ele foi preso em flagrante por esse crime. Foi registrado o boletim de ocorrência. Ele admitiu o fato, mas ele teria apresentado outra versão dos acontecimentos. E eu tô aqui com a mãe da vítima e proprietária também dessa pet shop, e para preservar a imagem dela e também dessa adolescente de 14 anos, a gente vai fazer essa entrevista de costas e eu vou dar um nome fictício para ela, de Márcia. Então eu vou chamar ela de Márcia, mas esse não é o nome real dela, só para que a gente consiga preservar a identidade da família e também dela. Vou pedir pro pessoal posicionar aí as imagens também, e aí a gente vai fazer essa entrevista de costas. Eu tô aqui com ela, que é a mãe da vítima, proprietária dessa pet shop. Vocês tinham essa pet shop há pelo menos 3 anos. Ele frequentava, era um frequentador, um cliente assíduo de lá, né? Tinha bastante contato com vocês. Eu queria que primeiro tu contasse mais ou menos como aconteceu tudo isso e principalmente qual que é o sentimento que vocês estão tendo, como é que vocês estão lidando com tudo isso depois, né, de terem passado por essa situação triste, principalmente com a tua filha de 14 anos. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, tudo aconteceu, então, no último dia de loja, né? Que a gente iria fazer a mudança somente no dia 5 de janeiro. Então, a gente ia tirar uns dias de folga, férias, descansar, viajar em família. Então, infelizmente, teve uma queda no meu telefone que quebrou a tela. Então, eu saí da loja para buscar esse telefone e também resolver umas outras coisas na rua. E ela ficou, então, sozinha na loja, né? Ele veio, então, à loja, porque sim, ele era um frequentador, era um cliente, ele tinha virado amigo, ele tinha intimidades, como outros clientes, não é somente ele, só para deixar bem claro, né? Eu tenho, todos esses 3 anos, eu criei vários vínculos de amizade, inclusive seria o dele. Então, ele chegou, adentrou a loja, perguntou por mim e foi informado que eu não estava, que eu estava resolvendo os negócios. Então, ele ficou. E eu, na minha percepção, eu acho que ele se aproveitou por ser o último dia de loja em fazer o que ele fez. Talvez ele poderia demorar anos para fazer, mas ele fez aquele dia porque ele sabia que eu não estaria ali e era o último dia de loja naquele endereço. Hoje eu me sinto muito frustrada com tudo o que aconteceu, porque ele confessou no ato, nem minutos depois, na casa dele, ele foi preso então, em flagrante, né? Confessando o ato. Em menos de 24 horas, ele estava solto, deixando a minha família toda revoltada, inclusive eu como mãe. Se prega muito essa questão de defender, em denunciar,
que vai ser protegido, que proteção a minha filha teve? Nenhuma. Porque do dia 31 que ele foi solto, até o dia 6, que eu mesma tive que buscar Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, ninguém havia me ligado. Além de uma ligação no dia 31, poucos minutos antes da virada de ano, para me informar que ele já estava solto. Porém, eu já sabia que ele estava solto, que ele tinha sido solto meio-dia da tarde, meio-dia da manhã, né? Então, assim, e aí? Por isso que acontece tudo o que acontece. As pessoas cansam de procurar os direitos mínimos, que é um direito da minha filha, de proteção. Não teve proteção. Ah, ele não pode chegar perto de você. Mas ele pode mandar outra pessoa fazer. Porque ele está na rua. Ele está no conforto da casa dele, usando ar-condicionado, comendo tranquilamente. E nós? Os primeiros dias, a minha filha ela saiu de casa. Ela foi para outra cidade porque ficou com medo. A gente teve que fazer uma mudança às pressas. Antes mesmo, a corrida, se reunimos toda a família, acabamos com a nossa virada de ano para ficar com medo de talvez, porque eu já não conheço mais ele. Faz uma represária, botar fogo na minha loja, sei lá, não sei, vinha atrás de nós. Então, por mais que ele pode vir no endereço que eu estou hoje, só que hoje eu estou perto da minha família, lá eu não estava perto da minha família. Antes disso, algum outro momento, vocês chegaram a desconfiar de alguma situação parecida ou ela mesmo trouxe algum relato parecido de que ele tivesse tentado isso em outro momento? Não, assim, ó, nenhum momento ele fez qualquer menção sobre isso. Ele era muito querido, né? Ele bem atencioso, inclusive com algumas situações que a gente teve de doenças e medicação, ele se pôs à disposição para nos ajudar. Então, nunca se imaginou. Tanto que quando aconteceu que ela começou a pedir socorro para mim pelo WhatsApp, eu ainda escrevi, fulano tá aí, o que está acontecendo? Então, porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Voltei para as câmeras, continuei escutando e veio uma frase muito chocante para mim, que foi onde ele falou, se um homem te pega, me instalou, será? Eu perguntei, fulano tá se passando contigo? Daí ela escreveu, então, que sim, que ele já tinha mostrado a genitália, que ela pedia, pelo amor de Deus, socorro. Nisso eu liguei, então, para o segurança, pedindo para ele tirar para fora. Liguei para a polícia também, que ali a gente tinha guarda comunitária. Então, assim, do tempo que ela começou a pedir socorro até o fato de tirar ele para fora da loja, deu 10 minutos. Graças a Deus, foi muito rápido. Porque eu não sei como seria. Se eu tivesse chegado antes da polícia ou antes do meu segurança, como que seria a situação, né? E outra coisa que o segurança também tirou ele de dentro da loja, mas não sabia o que realmente tinha acontecido. Então, depois que ele tirou para fora da loja, que a minha filha relatou, ele perguntou o que tinha acontecido, ele disse não. Fulana, eu tô ligando pra polícia, eu vou botar ele na cadeia. Eu disse, pode botar. Mas eu já chamei a polícia. Então, a polícia veio até o meu local depois, que ele tinha assumido o caso, ele já tinha dito que tinha feito mesmo, né? E perguntou a história dela, eu contei, e ele disse, não, é a mesma versão dele, porém, um pouco diferente, né? Acusando a vítima como sendo ela a culpada, que é normal, diz ele pra mim. Então, a gente foi pra delegacia, a gente ficou até às 7h30 da noite. A gente ficou mais tempo que ele na delegacia, se eu for analisar todo o caso. Muito obrigada, Márcia. O nome fictício que a gente deu para ela, vou pedir para que o pessoal coloque as imagens aí também, enquanto a gente faz essa troca aqui. Então, ela é a proprietária dessa pet shop, mãe dessa adolescente de 14 anos, que nos recebeu até aqui para dar esse relato e principalmente esse sentimento de indignação, já que esse homem de 62 anos está solto. O caso, ele é tratado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e, segundo a delegada Michele Arigoni, a polícia realizou a investigação desse caso e instaurou um inquérito policial. Depois disso, esse inquérito ele foi remetido ao Poder Judiciário com o indiciamento do suspeito por estupro de vulnerável. No entanto, como trouxe aqui o relato dela, ele foi liberado logo no dia seguinte. Atualmente ele está em liberdade, não está preso. E eu questionei também a delegada se ele tem antecedentes por outros crimes ou até mesmo por esse mesmo crime de estupro de vulnerável, só que até o momento eu não tive retorno dessa resposta por parte da delegada. Então, agora esse caso ele segue à justiça, né, e cabe também ao Ministério Público dar o andamento, né, mas nesse caso ele está em liberdade,
está solto e é justamente esse o sentimento de revolta dessa mãe, dessa família, por conta de tudo isso que aconteceu dentro do ambiente que era o estabelecimento comercial dela e da filha. A filha frequentava esse local, eventualmente ajudava ela na pet shop, então tudo isso gerou bastante indignação e também esse sentimento de insegurança, já que esse homem segue solto, Samuel. A gente vai seguir também acompanhando esse caso. Caso a gente tenha novidades, obviamente a gente vai trazer aqui na tela da Record. Ô, Laura, tem alguma medida protetiva, alguma restrição para ele se aproximar dela, uma tornozeleira nesse homem, alguma coisa nesse sentido ou nem isso tem? Márcia, tu sabe dizer se houve uma medida protetiva, uma tornozeleira, para que ele não possa se aproximar de ti, da tua família? Que eu sei, na verdade, a única coisa que eu recebi uma ligação me informando, então, que se caso eu visse ele perto da gente, perto da minha família, era para eu ligar direto para a delegacia e dar o nome, né, dela e meu, que eles viriam com a viatura e prenderiam. Não, que eu sei, ele não está com tornozeleira, ele só pode, ele tem que ficar dentro de casa e frequentar o CRAS, né, que eu sei que ele tem que ir nos atendimentos via CRAS, psicologicamente, para psicólogo. Então isso até é uma questão para a gente perguntar à delegada Michele se ela tem mais informações a respeito, mas esse é o relato aqui da mãe da vítima, que de fato não tem tornozeleira e nem mesmo essa medida, né? 14 anos tem a menina, gente, 14 anos. Imagina o que mexe com a cabeça dela, um tarado, um senhor tarado, né? Fazer uma barbaridade dessas que fez e está em casa, está na rua tranquilamente, a família não sabe onde ele está agora, se está em casa mesmo, né? Ou está ali perto, está em qualquer lugar. Que coisa decepcionante, decepcionante. Podia estar na cadeia, pelo menos uns dias para pensar naquilo que fez, né? Nem isso. Obrigado, Laura, pelas informações, agradecimento também à família, né? Nos ter prestado esse depoimento que é muito importante para a gente dar rosto, explicar aquilo que aconteceu com o contexto daquele que está vivendo esse drama, como é o caso da família.